E nessa noite a gente tem um pregador convidado. É com muita alegria que a gente recebe hoje o pastor Renan Dias. Renan, pode vir aqui à frente. Existem pessoas que a gente ama, existem pessoas que a gente admira. Renan é o tipo de pessoa que a gente ama e admira. Renan é um amigo que Deus nos deu. A gente se conheceu em 2017, se eu não me engano, naquela conferência em João Pessoa. E de lá para cá, eu tenho o privilégio de desenvolver uma amizade, né, pelo Renan. Um amigo no ministério que eu tenho, alguém que a amizade tem sido um presente realmente para a minha vida. E admiro o Renan não só pela forma como ele expõe a Bíblia, né, com muito zelo, ao mesmo tempo que ele procura ser simples, ele, né, admiro a profundidade como ele trata, a seriedade como ele trata as Escrituras, e também por conhecer um pouco do ministério do Renan. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana, bairro dos Estados, lá em João Pessoa, e estando lá uma vez, eu pude conhecer alguns dos jovens lá da igreja que têm sido despertados para missões, para a plantação de igrejas, para o pastoreio. Então, a habilidade do Renan em formar novos líderes é algo que realmente é inspirador. Então, eu tenho muita alegria de poder caminhar com o Renan, poder aprender com ele. O Renan é parte também da Atos 29, parte da nossa liderança. Ele está aqui, inclusive, no Rio, porque teremos aí alguns dias aí de reuniões. Então, é um privilégio receber o Renan nessa noite. Ele é casado com a Sabrina, pai de 3 filhos, 2 meninas. Eu esqueci o nome delas. Beatriz, Sofia e o Kalel, que é o menorzinho, o caçula dessa família. Vamos orar pelo Renan. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela presença do teu servo aqui conosco nessa noite. O privilégio que nós temos de poder ouvir a tua voz através da instrumentalidade do Renan. Nós pedimos que o Senhor use o Renan como um instrumento teu nessa noite para abençoar as nossas vidas. Que qualquer tipo de distração ou preocupação fique, Senhor Deus, do lado de fora, caia por terra nesse momento, para que possamos estar inteiros, Senhor Deus, para ouvir a tua voz, aprender mais do Senhor. Fale, Senhor Deus, com cada um de nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Irmãos queridos, graça e paz. Estou feliz por estar com vocês nesta noite quente do Rio de Janeiro. Não sei se só eu, mas está quente aqui, hein? Para quem estava em São Paulo com 20 graus, 19, 18, hoje deve estar o quê? Uns 30? Está parecendo Paraíba, céu na terra. Muito bom estar com vocês e ter o privilégio de repartir a palavra de Deus com a Igreja do Redentor. Eu já estive aqui várias vezes, como o Cris falou, nós já caminhamos juntos há alguns anos, mas eu nunca tinha tido o privilégio de conhecer a Igreja do Redentor. Já estive neste espaço, mas nunca ministrando para a igreja. E eu me sinto muito honrado e grato a Deus pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus para vocês. Então eu quero convidá-los, irmãos, ao texto sagrado de 1 Samuel, capítulo de número 20. Samuel é o 9º livro das Escrituras. E eu quero repartir com vocês os ensinamentos desta porção sagrada. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 20. Nós vamos estudar todo o texto. Eu espero que, sob a assistência do Espírito e para o bem de vocês também. Cris, muito obrigado, meu irmão, pela confiança, pelo convite e por me receber aqui também. É sempre muito bom estar com você, família e irmãos em Cristo. Estar fora de casa não é fácil. Então eu saí desde segunda, tive que voltar para casa porque os aeroportos estavam uma loucura e viajei só na terça. E hoje, quando eu terminei meu compromisso em São Paulo, eu estava pronto para voltar para Paraíba. E talvez se eu fosse para outro lugar, eu estaria mais triste. Mas estando aqui com amigos, eu me sinto bem melhor e muito feliz no Senhor para servi-los e também participar das nossas reuniões. 1 Samuel, capítulo 20. Em um programa de TV, um homem
e uma mulher que moravam juntos discutiam se deviam casar ou não. Ele queria muito, ela nem tanto. Foi quando, de repente, na conversa, ela explodiu e disse: por que precisamos de um pedaço de papel para amar um ao outro? Casamento só complica as coisas. Espero que você não pense assim. Mas fato é que esta declaração retrata uma visão contemporânea sobre o amor. Popularmente falando, amor é igual a sentimentos. E ele é medido pelo tanto que você sente por alguém, ou pelo que alguém sente por você. Neste sentido, as pessoas dos nossos dias concluem às vezes: se não há mais sentimento, logo o amor acabou. Não é assim que cristãos abordam o tema, queridos. Biblicamente falando, amor é igual a aliança, compromisso. Não deve ser avaliado apenas pelo que sente. Ele é muito mais mensurado pelo quanto de si você está disposto a entregar, a perder até, a investir na vida de alguém para o bem dela, pensando em cumprir a aliança. Eis o que temos no texto que vamos estudar. Não é uma aliança de casamento, obviamente. É uma aliança de amizade. De toda forma, como vamos ver, a aliança foi uma bênção para Davi. E pode ser para todos nós também. Vamos ler, para começar, o verso de número 8, queridos. 1 Samuel 20, verso 8. Palavras de Davi a seu melhor amigo Jonatas. O texto inspirado nos diz: mas seja leal a seu servo, porque fizemos um acordo, uma aliança perante o Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo. Por que entregar-me a seu pai? Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero, de maneira particular, te dar graças por esta rica oportunidade que tenho de cultuar com os meus irmãos da Igreja do Redentor. Muito obrigado a Deus pela vida do pastor Cristiano, de sua esposa Edna, de suas filhas, da equipe pastoral desta igreja e de todos os membros que formam esta igreja amada. Obrigado a Deus por estar aqui e pela oportunidade que tenho de servi-los com tua palavra. Mas eu e eles sabemos, sem ti nada podemos. Por isso nós te rogamos, ó Espírito Santo de Deus, concede-nos porção dobrada para este momento. Abre os olhos dos nossos corações, nos permitindo ver, amar e atender à tua palavra de maneira apropriada e imediata, se for o caso. Nós oramos assim, em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém e amém. O título que nós temos em nossas Bíblias, a amizade entre Davi e Jonatas, pode ser bastante enganoso. Pois ele pode sugerir, queridos, mero sentimentalismo entre dois jovens idealistas, do tipo que vemos entre adolescentes às vezes. Mas isso estaria longe da realidade destes dois servos de Deus. Se você não lembra, 2 capítulos para trás, Davi e Jonatas firmaram uma aliança, um compromisso formal. Dizem os estudiosos que eles passaram, os dois, entre animais que foram partidos ao meio. E aquele ritual tinha um significado.
Eles estavam se comprometendo um com o outro, cuidaram do outro, encorajaram ao outro, protegeram ao outro, fosse qual fosse a circunstância. Eis o que temos neste capítulo, um teste para aquela aliança firmada 2 capítulos antes. Ela ficará de pé. A palavra aliança, ou acordo, segundo a NVI, aparece aqui uma única vez. No entanto, sua mensagem ou sua verdade está por todas as partes deste capítulo. A propósito, são 4 cenas. E em todas elas, o texto fala da bênção da aliança para os servos de Deus. Esta é a grande mensagem para a qual eu quero chamar sua atenção. A aliança é uma bênção de Deus para os seus servos. Mas em que sentido, Renan? Ou por que você a chama de bênção? Usando as próprias divisões do capítulo, eu posso apresentar 4 breves respostas. Primeiramente, entre os versos 1 e 11 deste texto, eu posso dizer que a aliança é uma bênção porque ela oferece segurança. Volte os seus olhos para os 3 primeiros versos do capítulo 20. Enquanto eu os leio de maneira breve. O texto diz: depois Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não. Por que iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou: Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. Este é o mesmo jovem que 3 capítulos atrás enfrentou e derrotou o gigante Golias de maneira ousada, irmãos. Aqui Davi parece apavorado diante da ameaça de Saul. Momentaneamente, ele esqueceu do que Deus acabou de fazer. Se quiser, leia o capítulo anterior em casa. Você vai ver como Deus protegeu Davi das primeiras investidas de Saul contra ele. E pasmem vocês, tomado pelo medo, ele vai propor a seu melhor amigo uma mentira. Versos 5, 6 e 7. Então disse Davi a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, e devo jantar com o rei. Mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde de depois de amanhã. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe: Davi insistiu comigo que lhe permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser: está bem, então seu servo estará seguro. Se porém ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Os comentaristas se dividem quando falam deste texto. Alguns saem na defesa de Davi, querem justificá-lo a qualquer custo. Outros, sem o mínimo de compreensão, o condenam imediatamente. Como é que eu leio este texto, irmãos? Ou como é que eu acho que todos nós deveríamos ler este texto? Com naturalidade. Davi pecou. A Bíblia não esconde os pecados dos servos de Deus. Ele é um pecador. E há um detalhe.
Este Davi não está ao final da caminhada com Deus. Não é aquele senhor que provavelmente escreveu o Salmo de número 23. Ele é um adolescente em transição, dando os primeiros passos em sua jornada com Deus. Ele está aprendendo, vai aprender. E ele não só errou, irmãos. Mesmo aqui, Davi acertou. Sim, ele mentiu. E é verdade que ele estava com medo. Mas no meio desta angústia aqui, ele correu para a segurança da aliança que tinha. Verso de número 8. Ele pede ao príncipe de Israel: Jonatas, seja leal a seu servo, porque fizemos uma aliança perante o Senhor. Percebam, o jovem guerreiro está meio perdido, atordoado com o que vem acontecendo. Ele nem sequer sabe por que está sendo perseguido. Mas eis que temos aqui uma maravilha, irmãos. No mundo em desintegração de Davi, ainda havia ao menos um refúgio intacto. Qual era? Ou melhor, quem era? Jonatas. De Jonatas, em cumprimento à aliança, Davi podia esperar amor leal o tempo todo. Vamos aprender com este servo de Deus. Ele não é perfeito, obviamente, mas Davi pode nos ensinar sobre o que, Renan? Eu acredito que inicialmente Davi pode nos ensinar sobre o nosso estado atual, queridos. O que é que eu tenho em mente? Ninguém aqui está totalmente livre da influência do pecado. Davi não estava. E foi por isso que mentiu, foi por isso que pecou. É assim que vivemos também. Não deveríamos, mas pecamos. Espera-se que confiemos plenamente no Senhor, mas nós duvidamos às vezes. É como você vive. É o que acontece na sua casa. Tenha misericórdia dos seus irmãos. Se é assim que você se percebe, em crescimento, acertando e errando, subindo e descendo, seus irmãos são iguais. Então tenha calma. Não seja apressado para condená-los por 1, 2 ou 3 pecados. Não emita juízo, julgamento, de maneira imediata. Eles estão crescendo. Seja lento para julgá-los e rápido para ajudá-los. Faça o mesmo com você. Tenha paciência consigo mesmo. Eu sei que gostaria de já ter chegado à maturidade da fé. Sei que não ama se perceber voltando aos mesmos pecados, aos mesmos erros sempre. Mas lembre-se, nós não somos casas acabadas por enquanto. Somos casas em constante reforma. A questão não é somos perfeitos. A questão é: há progresso na sua caminhada cristã? Você percebe a linha de crescimento? Desde que chegou aqui 4 anos, 3 anos, 2 anos atrás, você está crescendo no Senhor. Então não se deixe parar por lapsos, por momentos. Siga adiante, crendo que aquele que começou a boa obra em você vai terminá-la até o dia de Cristo. É o que ele estava fazendo em Davi. Percebam, Davi não é totalmente santo, mas não é totalmente incrédulo.
Não vê tudo o que deveria ver, mas não está completamente cego. Ele ainda corre para a aliança. Ele corre para a segurança da aliança. Por que você não faz o mesmo nesta noite? Está com medo dos homens que vai enfrentar ao longo da semana? Está meio perdido entre o que fazer? Esta ou aquela decisão? Este ou aquele caminho? Siga o exemplo deste jovem. Levante-se e corra para as pessoas com quem você tem aliança. Procure as pessoas que firmaram compromissos com você. Eu estou pensando em pais, cônjuges, irmãos, amigos que já provaram o seu valor. Corra para eles. Não se abra com qualquer um no trabalho. Não busque conselho com pessoas que não comungam com você de fé, que não têm com você uma aliança, um compromisso. Lembre-se daqueles que são dádivas de Deus para conduzi-lo, encorajá-lo e protegê-lo nesta vida. Foi para a segurança da aliança que Davi correu, queridos. A aliança é uma bênção, portanto, porque ela oferece segurança. Em segundo lugar, eu posso dizer que a aliança é uma bênção, porque ela promove fidelidade. Um comentarista já disse que poderíamos ir do verso 11 para o 18 sem perder nada do texto. E faz sentido. Outro comentarista, no entanto, notou o seguinte: se o autor sagrado resolveu interromper o fluxo da narrativa, foi porque ele viu algo de muito importante na fala de Jonatas. E obviamente que sob a inspiração ele estava certo. Jonatas vai falar da fidelidade da aliança, irmãos. Primeiro leiamos versos 12 e 13. Jonatas disse a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora depois de amanhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você, e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não lhe informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Irmãos, isto aqui é bastante incomum para os padrões da época. Não sei se você percebe o que está acontecendo. Mas Jonatas está prometendo fidelidade ao homem que vai tomar o seu lugar no rei. Quem faz isso? Se Jonatas fosse igual aos demais príncipes da época, ele teria matado Davi e não protegido. Mas tome nota, Jonatas não é igual. Ele não é comum. A coisa fica ainda mais incomum agora. Pois no verso 14 ele diz a Davi: se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Chegará o dia, queridos, em que Jonatas, e não Davi, será o fugitivo. E Jonatas sabe disso. Humildemente ele pede lealdade àquele que será rei de Israel. Seja leal comigo. Outra vez, é fidelidade incomum. Pois se príncipes matavam seus rivais, novos reis eliminavam os antigos monarcas e todos os seus descendentes. Era uma questão de proteção e cultura da época. Mas, de novo,
Davi não é igual. Ele não é comum. Os dois servos de Deus são bastante diferentes. Sabe? Em certo sentido, o mesmo pode ser dito de todos nós. Cristãos não são iguais. Não vivem como os demais. Nós não temos os mesmos valores, queridos. Não seguimos os mesmos senhores desta época. Não ambicionamos os mesmos prêmios na vida. Então, como vivemos? De maneira específica, à luz deste texto, como vivemos nossos relacionamentos? Como cristãos, nós somos mais orientados pelas alianças que firmamos. E somos menos pressionados ou influenciados pela cultura que nos cerca. Jonatas está dizendo não à cultura de seu tempo. Davi fará o mesmo quando chegar a sua vez, e eles não serão aplaudidos por isso. O pai de Jonatas vai xingá-lo por isso. Mas não importa, irmãos. O que importa, eles vivem para honrar a Deus no cumprimento da aliança. É como deveríamos viver, queridos. As pessoas do trabalho não vão aprovar sua fidelidade conjugal sempre. Alguns vão zombar de você por isso. Na escola, na faculdade, os colegas nem sempre gostam de sua fidelidade a um amigo, de sua obediência aos pais, de sua devoção a Cristo. Eles vão tentá-lo o tempo todo. Lembre-se, nós não dependemos da aprovação das pessoas à nossa volta ou da aprovação da cultura. Em Cristo, Deus nos aprovou para sempre. Como cristãos, nós precisamos viver mais orientados pela aliança. E precisamos ser menos dependentes dos sentimentos. Sentimentos, escreve o Dr. Timothy Keller, são como a maré. Eles vêm e vão o tempo todo. Você não pode depender deles. Eu não preciso esperar por eles. Cristãos não cuidam de suas famílias, não honram seus compromissos, não cultuam a Deus, porque sempre sentem vontade. Eles o fazem pela aliança. Ah, Renan, eu não sinto mais o que sentia por ele, por ela. E daí? Nós não vivemos sob a tirania dos sentimentos que mudam. Nós vivemos na bênção da aliança que permanece, queridos. Ah, Renan, eu estou apaixonado por outra pessoa. Já ouvi isso no gabinete pastoral. Qual foi minha resposta? A mesma. E daí? Você não é escravo do que sente. Você não precisa atender ao que o coração está falando. Escute a voz da aliança. Você tem compromisso com Deus e com aquelas poucas pessoas que Ele confiou aos seus cuidados. Volte para casa, honre a Deus e honre a sua família. Como cristãos, nós vivemos nossos relacionamentos mais orientados pela aliança e menos tentados pelos ganhos dos relacionamentos. Em outras palavras, nós não somos utilitaristas, irmãos. O que é que Jonatas ganha com este relacionamento aqui? Absolutamente nada. Ele está perdendo o reino.
praticamente. Mas de novo, não importa, irmãos. O que está em jogo aqui é o reino de Deus. Você não precisa ganhar toda vez, querido. Eu não preciso ser o primeiro o tempo todo. Deus nos plantou em uma família, em uma igreja, em um trabalho, em uma cidade, a fim de que através dos nossos dons, talentos, nós sejamos instrumentos dele para abençoar pessoas. Outras pessoas precisam ganhar também. É como você vive na sua casa. Todo mundo ganha lá ou só você vence? Tem diversão para todo mundo ou só para você? Tem investimento no crescimento de todo mundo ou só você tem acesso a isso? No seu trabalho há espaço para repartir com quem acabou de chegar? Você pode ajudar jovens que estão aprendendo a profissão na igreja, só você pode fazer. Nenhum servo de Deus precisa entrar em desespero, irmãos. O rei tem um lugar especial para cada um de nós. O que importa não é Davi, Jonatas. O que importa é o avanço do reino de Deus para a glória dele. Bem, é como devemos viver. Mas verdade seja dita, irmãos, não é fácil. Em alguns momentos você pensa em desistir. Você cogita a possibilidade de abandonar as alianças. Por que não o faz? Ou melhor, o que você faz quando está sob pressão? Minha sugestão, à luz do que Davi e Jonatas estão fazendo, lembre-se dos votos, das promessas da aliança. Eles têm pouca utilidade, por exemplo, no dia do casamento, quando todos estão felizes e apaixonados. Mas como escreve Timothy Keller, os votos são o mastro no qual nos agarramos em dias complicados. Pense em Ulisses, ele sugere, que estava para passar ao lado da ilha das sereias. Ele sabia que enlouqueceria com a voz das mulheres, mas também sabia que a insanidade seria passageira. Por isso ele pôs cera nos ouvidos dos marinheiros, e a si mesmo se amarrou ao mastro, enquanto diziam: sigam o curso, vai passar. Lembremos-nos disso. Tempestades passam, tentações passam, dificuldades passam. Até lá, permaneçamos firmes nas alianças que fizemos para a glória de Deus e para o bem das pessoas com quem temos compromisso. Em um livro sobre casamento, Timothy Keller apresenta a pesquisa, ou uma pesquisa que dizia o seguinte: as pessoas ou os casais que passam por tempestades, mas permanecem juntos, são mais felizes no futuro. E as pessoas que abandonam o barco muito rapidamente têm a tendência de fazer o mesmo no novo relacionamento. Não sei como anda o seu, mas quem sabe o Espírito está falando ao seu coração: permaneça, meu irmão. Vai passar. A aliança é uma bênção de Deus. Primeiro, ela promove segurança. Depois, ela promove fidelidade. Em terceiro lugar, a aliança é uma bênção porque ela revela valor, queridos, ou promove valor. A esta altura do texto, entre os versos 24 e 34,
Nós nos reunimos para assistir a cena ao redor da mesa do rei Saul. Não é nenhuma novidade, é o que acontece todo mês. Uma reunião entre os oficiais do rei, do tipo que fazemos na igreja, reunião do conselho. As pessoas mais importantes do reino de Saul sempre estavam lá. Neste caso, o próprio rei, obviamente, Abner, o comandante de seu exército, Jonatas, o príncipe. Mas o lugar de Davi estava vazio. No primeiro dia, o rei nada falou. Ele esperou. No segundo, no entanto, ele não se aguenta, irmãos. Saul acaba perguntando a Jonatas, ao final do verso de número 27. Por que o filho de Jessé não veio para a refeição? Nem ontem, nem hoje. Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo: deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. E meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver os meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. Jonatas devia mentir muito mal, queridos. É o que acontece com cristãos genuínos. Nós não aprendemos. Só que Saul era astuto demais para perceber. Estava na cara. Por isso, em um rompante de ira, ele diz ao próprio filho, no verso 30, filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você, nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Não sei se você percebeu, mas Saul tocou no bril de Jonatas. Ele xingou a mãe do próprio filho. Tentou encher o coração de seu filho com os poderes e cobiças deste mundo. Você é filho de uma mulher rebelde e perversa. Você não percebe, o seu reino está em perigo. Enquanto Davi estiver vivo, nem você, nem o seu reino serão estabelecidos. Traga-o aqui, mate-o. Eu acho que este foi um dos dias mais complicados da história deste jovem. Ele precisava decidir, irmãos, entre seu pai, o rei que fora rejeitado por Deus, e seu amigo, o jovem que fora ungido para ser rei no lugar de seu pai. E obviamente que não foi fácil. Mas pela graça, Jonatas fez a sua escolha. Verso de número 32. Jonatas perguntou a seu pai: por que Davi deve morrer? O que ele fez? E o texto continua: então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova, ele não comeu, entristecido porque seu pai havia humilhado Davi. O que começou como o lugar vazio de Davi, termina como o lugar vazio de Jonatas. Ou seja, o rei não perdeu apenas um jovem valioso, perdeu dois. E algo, irmãos, saltou aos meus olhos enquanto eu lia e meditava nesta porção. E não é o fato de Saul
ser muito ruim de mira. Ele não acerta uma. Já tentou matar Davi 2 vezes com lança, agora ele tenta Jonatas, não acerta, graças a Deus por isso. O que saltou aos meus olhos aqui foi outra coisa. Quem foi humilhado publicamente? Jonatas. Mas qual era a preocupação de seu coração? Davi foi humilhado pelo rei. Este é um daqueles personagens esquecidos. Faríamos bem se dedicássemos mais tempo para conhecer este jovem aqui. Piedoso, valoroso, irmãos. Eu quero considerar praticamente algumas coisas sobre Jonatas. Mas antes, eu quero notar com vocês a crescente depravação de Saul. Será que ele tinha noção? Será que o rei saberia do que viveria no futuro? Quando endureceu o coração contra as ordens do Senhor pela primeira vez lá atrás? Claro que não, irmãos. Aconteceu com ele como acontece com qualquer um. Uma pequena obediência levou a outra. E pouco a pouco o coração dele foi sendo tomado por insubmissão e rebeldia contra Deus. No capítulo 18 ele usou a própria filha para armar contra Davi. Ele está ficando louco. E aqui ele se volta contra o próprio filho. As coisas vão ficando cada vez piores. E diante disso, o que eu quero sugerir é o seguinte: tenhamos cuidado com o avanço do pecado nos nossos próprios corações. Não lhe dê liberdade. Ele não pode crescer livremente. Um tigre filhote, escreveu um comentarista, pode ser segurado no colo. Mas a um tigre adulto, ninguém consegue controlar. Qual é a ideia, querido? Mate o pecado o quanto antes. Se não o fizer, é provável que ele acabe matando você. Quem sabe destruindo sua família. Jogando por terra tudo o que você construiu para a família, pela igreja. Resolva com ele nesta noite. Saia daqui decidido a cortar o mal pela raiz. Jesus foi radical no tratamento com o pecado. Mutilação espiritual, corte o braço, a mão, o olho, o pé, faça-o, é melhor do que perder tudo. Voltando a Jonatas, qual é o valor deste jovem, irmãos? Saul o pressionou, jogou baixo com ele. Mas há uma frase que tinha por propósito tomar o coração de seu filho. Enquanto Davi estiver vivo, nem você, nem seu reino serão estabelecidos. Graças a Deus, esta frase não tocava o coração de Jonatas. Outra frase o movimentava na vida: Deus e o reino dele em primeiro lugar. Jonatas não estava tão interessado, irmãos, em marcar seu nome na história, em chegar ao topo do reino, em ser rei de Israel. Não era o mais importante para ele. O que lhe movia na vida era o nome de Deus, era o reino do Senhor. Qual das duas frases caracteriza você, meu irmão?
Você vive mais por você e seu reino, ou por Deus e o reino dele? Pense seriamente sobre isso. Com que objetivo você casou? Porque você vai se levantar amanhã para trabalhar. O que o motiva a tentar subir na vida? Qual é o grande propósito do seu esforço? Se é Deus e o reino dele, estejamos prontos para entregar tudo o que temos, queridos. Recursos, nomes, títulos e reinos, que tudo sirva à glória dele e ao Evangelho de Cristo. Se é Deus e o reino dele, estejamos prontos para sofrer em alguma medida. Você está disposto a pagar o preço? Talvez você se espante com esta expressão. Mas Renan, esta expressão é pentecostal. É não, meu irmão. Bem, talvez em um sentido seja. Eu não estou falando de salvação. Salvação é uma dádiva de Deus. É uma conquista de Cristo. É uma operação do Espírito nos nossos corações. Ninguém pode comprar, ninguém precisa fazê-lo. Deus nos dá de graça. Louvado seja o Senhor por isso. Mas ainda há um preço a ser pago, bacana. Jonatas está pagando dele aqui. Por se aliar ao rei ungido de Deus. Ele vai perder, ele vai sofrer. Está sendo publicamente humilhado pelo próprio pai diante das autoridades de Israel. É o que acontece às vezes. Por isso Jesus não enganou ninguém. Em dado momento de sua caminhada para Jerusalém, ele disse o seguinte: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, este não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Bem, é Jesus que está dizendo, algumas pessoas simplesmente não podem. Ele não está nos ensinando, abandonem familiares, rejeitem-nos. Não, não, irmãos. Mas de novo, ele não está enganando ninguém. Você quer me seguir? Saiba que haverá uma cruz. Eu sei que nos nossos dias é símbolo de amor, é adereço, é tatuagem, nenhum problema com isso. Mas não se esqueça, nos dias de Jesus, era símbolo de sofrimento e morte. O que Jesus estava dizendo era: vocês querem me seguir? Haverá um preço. E este sofrimento, irmãos, infelizmente, às vezes vem da própria família que não entende os nossos compromissos com Cristo. Dos amigos mais caros que construímos ao longo da vida, que não compreendem a nossa lealdade ao Senhor. Mas ele mudou, ela mudou. Ele não faz mais isso, ele não faz mais aquilo. Ele não gasta o dinheiro como gastava antes. A programação semanal tem outra cor. O coração dele não bate mais na direção anterior. Isso é regeneração. Nova e suprema lealdade a Cristo. É o que significa ser cristão. Inevitavelmente, nós pagamos um preço por isso. Vez por outra você vai colidir com os valores, costumes,
ambições da sua casa, dos seus amigos, dos seus colegas. Eu espero que você não tenha que escolher. Mas se chegar a hora, eu oro para que escolha seguir o ungido de Deus, Jesus Cristo. E para terminar, irmãos, vocês estão mais calados do que a igreja presbiteriana lá de João Pessoa. É porque vocês são oriundos da presbiteriana, é isso? Muitos, né? Então, tudo bem. Então o problema não sou eu. A aliança, por fim, é uma bênção, eu poderia dizer à luz deste texto. Porque ela entrega a paz. O que aconteceu à mesa de Saul deixou Jonatas com uma única opção: se despedir de seu melhor amigo. Foi o que ele fez, verso de número 37. O texto diz: quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha não está mais para lá. Vamos, rápido, não pare. O menino apanhou a flecha e voltou sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam do que tinham combinado. Então Jonatas deu suas armas ao menino e disse: vá, leve-as de volta à cidade. Foi o que combinaram, gente. Se Jonatas gritasse depois da conversa com seu pai: as flechas estão mais para cá, Davi saberia: posso ficar, é favorável. Mas se ouvisse de Jonatas: as flechas não estão mais para lá, Davi saberia: é hora de partir. O menino não fazia ideia, mas a mensagem foi clara para Davi. Por isso, verso 41, depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando, e Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Jonatas se humilhou antes, sendo ele príncipe, pedindo lealdade àquele que seria rei um dia. Aqui é Davi que o faz. Ele se prostra, irmãos, em reconhecimento, gratidão. Jonatas salvou a vida dele. Em resposta ao gesto de Davi, Jonatas lhe diz, no verso 42, vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. E o texto termina com: então Davi partiu, e Jonatas voltou à cidade. Eles vão tomar lados opostos na batalha agora. Jonatas vai lutar ao lado de seu pai até o último dia. Davi vai lutar para escapar do pai de Jonatas até que ele morra. Curiosamente, neste ambiente de guerra hostil, Jonatas diz a Davi: vá em paz. Isso soa meio absurdo para o momento. Mas entenda, Jonatas não estava falando de paz barata, irmãos. Ele não estava dizendo: olha, Davi, vai dar tudo certo, fica tranquilo, ninguém vai mexer com você, você vai... Não tinha nada a ver com isso. Sabe o que Jonatas estava dizendo? Ao menos entre nós, há paz. Eu sei, Davi, meu pai está fazendo guerra contra você, mas entre nós, por causa do juramento, temos paz. Eis o que todo cristão genuíno desfruta em alguma medida, queridos. Por um lado, como Jonatas, nós não temos como controlar as circunstâncias da vida.
Não podemos resolver todos os problemas que surgem. Jonatas não conseguiu. Não tem como impedir os pecados dos terceiros com quem vivemos. Às vezes, eles pecam e nós somos os alvos. É assim mesmo. Mas como Jonatas, por outro lado, como Davi, mesmo em tempos de guerra, o cristão pode seguir em paz. É um milagre. Todos nós conhecemos as famosas palavras de Jesus: no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Lembramos? Geralmente esquecemos da primeira frase que abre este verso de João. O verso inteiro diz: eu lhes disse isso, para que em mim vocês tenham paz, pois no mundo vocês terão aflições. Vocês vão padecer às vezes, ficarão doentes, serão machucados, traídos, correrão perigo. Eis a vida em um mundo caído. Basta ler os salmos. Os neopentecostais vivem no mundo da lua, irmãos. Em uma bolha. Ninguém pode chorar, ninguém pode sofrer, ninguém. Que Bíblia estão lendo? Jesus não mentiu. Sim, vocês terão aflições, mas antes disso, lembrem-se: se estiverem em mim, vocês andarão em paz. Você conhece alguém que está em tratamento contra o câncer, mas tem paz no coração? Isso sim é testemunho. Dizer que ganhou uma casa, que recebeu um cheque no correio, que fez isso e aquilo. Bem, o mundo ama essas coisas e pode contar as mesmas coisas. Mas está em um leito de hospital, sofrendo, mas em paz. Vivendo tempos de guerra, mas feliz no Senhor. É um milagre. E em um sentido, só crente desfruta disso. Foi o que Paulo disse aos Romanos, capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo. Não é algo que nasce, irmãos, do nada. Não é algo que você conquista por meditação, por fingir que as coisas não estão acontecendo. Não é algo que nasce de um relacionamento que foi startado por Cristo. Se você confiou nele para a sua salvação, a justiça dele o salvou da condenação. Se você recebeu a Cristo como Salvador, se você diz na boca e no coração: o que Ele fez ali foi por mim, seus pecados foram perdoados. O mundo pode estar caindo, ao menos entre você e Deus, por causa de Cristo, há paz para sempre. Por isso mesmo Paulo, na mesma carta aos Romanos, vai dizer depois: em Cristo, Deus é por nós e não contra nós. Por isso os cristãos não precisam chamar Deus apenas de Criador, ou olhar para Ele somente como o juiz de toda a terra. Ele é mesmo tudo isso. Mas para mim e para você, Ele tem outro nome. O nome do nosso Deus é Pai Celestial. Disse Jesus, Ele cuida de cada uma das nossas necessidades.
Você pode andar em paz, meu irmão. Você tem um amigo melhor do que Jonatas. Será que você também tem visitante? Sem Jesus, e você sabe disso por experiência própria, você andará como Saul, de perturbação a perturbação, de pecado a pecado, de destruição a destruição. As coisas vão dando errado, acabando tudo. Até que chegando ao fim da vida, por seus próprios pecados, você passará a eternidade sob a condenação de Deus, no que a Bíblia chama de inferno. Ele é real. Mas, se pela obra do Espírito, você seguir os passos de Jonatas nesta noite, ou seja, se entregar a própria vida e o próprio reino nas mãos do ungido de Deus, você sairá daqui em paz com Ele, andará em paz, e quando tombar nesta vida, você se levantará para gozar de um reino de paz para todos sempre. Mas como é que se dá isso, Renan? Jesus simplesmente nos dá paz, fala paz, entrega paz. Não é tão simples. Jesus precisou conquistar a paz. E Ele o fez na cruz do Calvário, vencendo as nossas piores guerras, derrotando os nossos mais temíveis inimigos. Ele não estava ali, irmãos, para ser um mártir, ou para dar o exemplo de amor à humanidade. Não é isso. Jesus estava ali como um sacrifício vicário, substitutivo. Era a vida dele pela vida de seus súditos. O sangue dele atendeu à justiça de Deus, que exigia condenação, e ao mesmo tempo tirou a condenação de sobre as nossas cabeças para sempre. Ah, Renan, como é que... Bem, eu não entendo. Um único homem, sofrendo umas poucas horas, pode salvar milhares e milhares de pessoas? Como assim? Eu faço minhas as palavras de Paul Washer, quando em certa pregação ele disse: a vida de Cristo vale mais do que todas as outras juntas. Se você não é cristão, se o Espírito não abriu os olhos do seu coração, você dá risada disso. Não pode ser. Ele é no máximo um mestre da religião, um bom exemplo, um bom professor, mas se o Espírito abrir os seus olhos, você vai enxergá-lo como nós enxergamos, como a Bíblia o apresenta. Para o autor de Hebreus, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Para Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele é o resplendor da glória de Deus, pois nele habita corporalmente toda a divindade. Para João, em seu evangelho, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por isso que o mesmo João, na visão do Apocalipse, disse que quando Jesus tomou o livro das mãos de Deus e o abriu, era o livro da salvação, a criação inteira explodiu em louvor, irmãos. Pois ninguém foi achado digno nos céus, na terra ou debaixo dela. Ninguém foi achado digno de abrir o livro da nossa salvação. Só Ele. Dito isso, eu lhe peço, visitante, não siga o seu coração, o coração de Saul. Ele vai levá-lo de derrota a derrota.
Faça como Jonatas. Entregue-se àquele que, por ser o seu melhor amigo, entregou a própria vida para a sua salvação. E eu volto ao início para terminar. Por que precisamos de um pedaço de papel para amar um ao outro? Casamento só complica as coisas. Será mesmo, queridos? Parafraseando Timothy Keller, eu posso dizer, não é o sentimento que sustenta a aliança. É a aliança que sustenta o sentimento e vai fazê-lo nascer e renascer 10.000 vezes ao longo do caminho. É o que nós temos aqui. As circunstâncias mudaram de repente para Davi, de famoso e aclamado. Ele virou perseguido. Mas uma coisa não mudou. A aliança de amizade que ele tinha com Jonatas. E foi o que o salvou das mãos de Saul. Alianças salvam famílias, amizades, sociedades. A aliança que Jesus fez conosco em seu sangue nos salva do juízo eterno de Deus. Olhe para a aliança que ele fez e encontre nela força, motivação para cumprir a aliança que você fez com sua família, com esta igreja e com tantos outros irmãos que o Senhor permitiu. Que Ele nos abençoe, irmãos, em Cristo Jesus e por meio de sua palavra. Pastor Cristiano. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, que foi lida e exposta nessa noite. Que sejamos confrontados e confortados por ela. Confrontados, Senhor Deus, a perseverar, Senhor Deus, na aliança que temos contigo, com a nossa família, com a nossa igreja. E confortados, Senhor Deus, em sabermos que foi o Senhor que estabeleceu a aliança que garante, Senhor Deus, a vida eterna que temos em Jesus. Obrigado, Senhor Deus, que a aliança que nos garante a salvação não é fruto, Senhor Deus, de um homem falho e pecador como nós, mas é fruto, Senhor Deus, daquilo que o seu Filho Jesus Cristo, o homem perfeito, Senhor Deus, fez por cada um de nós. E é por isso que nós andamos seguros, é por isso que nós estamos firmes. E é nessa aliança que nós confiamos e somos encorajados, Senhor Deus, a prosseguir dia após dia. Se há pessoas aqui, Senhor Deus, que ainda não eram frutos dessa aliança, que o Senhor abra, Senhor Deus, esses corações e essas mentes, e que elas possam compreender a mensagem do Teu Evangelho que foi exposta aqui. No nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos continuar adorando a Deus com mais um cântico. E enquanto fazemos isso, nós somos convidados a contribuir financeiramente com a obra de Deus. Nós não fazemos isso como gesto de barganha, acreditando que é um investimento, mas como um gesto da aliança que temos com essa igreja local. Porque Deus estabeleceu uma aliança conosco, nós também estabelecemos um compromisso em vários aspectos. Isso inclui a nossa contribuição financeira, o sustento na obra de Deus localmente e também em todas as outras iniciativas que essa igreja tem se comprometido. Então, nesse momento, nós vamos nos colocar de pé, vamos adorar a Deus e vamos também adorar, não só com esse cântico, mas adorar a Deus ofertando com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com um coração grato e generoso por tudo aquilo que Deus tem feito a nós e por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer. Vamos adorar a Deus nesse momento. E se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, faça isso. Se você está nos visitando, não se sinta constrangido, é um momento da igreja. Se você tiver o desejo de fazer,
você pode se sentir livre a fazer isso, mas não se sinta obrigado a nada. Esse é um momento da igreja que você tem o privilégio de participar ou não. Que Deus nos abençoe.